Então, Deus, ele tem, né, essa intenção nessa noite de nos desafiar através dessa palavra. E eu quero falar com você hoje, vai ser muito mais, eu vou até sair um pouquinho de como eu costumo ministrar, né? Não vai ser uma ministração tão textual aqui. Eu quero ter um pouco mais de liberdade de pastor com vocês aqui, de poder trabalhar um pouco junto com a palavra de Deus e o Espírito Santo dentro do seu coração, para que a gente possa estar preparado, né, forjado. Eu creio, gente, sinceramente, que é uma grande conquista para acontecer na nossa cidade, aqui no IES especificamente, conquista mesmo de faculdade, escolas, né? A gente está orando por isso há tanto tempo, essas sementes estão sendo lançadas. Mas para a gente chegar até lá, nós precisamos alcançar um lugar de maturidade. Eu quero que você diga essa palavra comigo, diga assim, maturidade. Deus, Ele quer falar conosco hoje sobre esse assunto. E, na verdade, o tema dessa mensagem, para que você possa guardar, ele é amadureça. Diga aí para você mesmo primeiro, diga assim, ó, amadureça. Agora faz um espelhinho assim, como se você estivesse dizendo assim para você. Fala assim, ó, amadureça. Fala o seu nome aí, amadureça, Gabriel. Não é para você falar o meu nome, é você mesmo. Amém? Fala para o seu vizinho assim, dá aquela olhada sem condenação, sem condenação. Fala assim, ó, amadureça. Vamos orar, gente? Feche seus olhos. Obrigado, Espírito Santo, pela doce presença do Senhor, Deus, nessa noite, através da adoração. Senhor, damos as boas-vindas para a Tua presença aqui nesse lugar. Ó, Papai, vem com liberdade falar aos nossos corações, vem com liberdade, até mesmo, Deus, mexer no mais interior das nossas almas, Deus, até mesmo confrontar, Deus, situações dentro do nosso coração. Nós queremos ser, de fato, Deus, 100%, completamente, teus filhos, lavados, sarados, Deus, maduros no Senhor, preparados para avançar e para conquistar. Eu oro aqui, Deus, desde já, que o teu Espírito venha falando ao coração de cada um, Deus, poderosamente, Deus, através dessa palavra. Vem, Deus, aquecer os nossos corações outra vez, aquece, queima no nosso coração mais da tua palavra, mais desejo pela tua presença, Pai, para que possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Bom, eu quero falar com você um pouco hoje sobre esse conceito de maturidade. Você se considera maduro? Sim ou não? Não, sim. Maturidade. Será que nós já alcançamos um nível de maturidade? Eu tenho cada vez mais aprendido que o ministério com jovens, ele tem muito a ver com você aprender o que significa maturidade. Até hoje eu estou batendo a minha cabeça na minha Bíblia, né? Batendo e falando, Deus, me ajuda a crescer. Me ajuda a crescer na minha alma, nos meus sentimentos. Me ajuda a crescer nos meus posicionamentos. Eu não quero ser um jovem que fica vivendo inconstante. Uma hora está firme, outra hora acredita, outra hora não acredita. Uma hora está orando demais, outra hora está orando de menos. Uma hora acredita nas promessas de Deus, outra hora nem tanto. Aí vai, aí volta para o pecado, aí volta para a santidade, aí volta para o pecado. E tudo isso tem muito a ver com esse assunto aqui, que ele está completamente entremeado na Bíblia, né? O ministério de Jesus teve muito a ver com o conceito de maturidade. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente pensar juntos aqui. O que é maturidade no reino de Deus? O que é maturidade no reino de Deus, quando olhamos para a palavra? Maturidade no reino de Deus é o oposto da carnalidade. Então, existe uma natureza dentro de nós que ela se opõe a posturas maduras, que é as nossas carnalidades. É o oposto, é o contrário da maturidade. E o que é um crente carnal? Tem crente carnal? Tem muito crente carnal. Eu muitas vezes já fui carnal. O
que é um crente carnal? Um crente carnal é uma pessoa que vive baseado nas suas emoções e vontades. Diga comigo, emoções e vontades. Crente carnal não necessariamente é aquele cara, né, que é imoral pra caramba, que sai pegando todo mundo. Muitas vezes nós associamos a carnalidade apenas com o desejo sexual, mas muito antes do desejo sexual, a carnalidade fala de pessoas que vivem baseado nas suas emoções e nas suas vontades. Então, o crente que é espiritual, que é maduro, ele não é um cara revestido de vestes brancas, né? Que anda com a coroa na cabeça, todo perfeito. O crente maduro, ele não é um anjo. Não, o crente maduro é simplesmente uma pessoa que escolheu não viver baseado nos seus sentimentos e vontades. Vamos dizer essa frase junto? Eu quero até dar uma dica para que você se esforce para anotar algumas coisas que Deus falar com você nessa noite, para que essa palavra ela possa estar no seu coração. Mas diga assim comigo, um crente carnal, diga assim, um crente carnal é uma pessoa que vive baseado nas suas emoções e vontades. Então, se você, com frequência, se deixa levar por sentimentos negativos, internos que você tem no seu coração, se você se cansa com facilidade, se abate com facilidade, está sempre cansado, sempre frustrado, se as seguintes palavras que eu vou falar para você aqui agora, são palavras que estão sempre presentes na sua vida, com constância, frustração, cansaço, raiva, dor, ira, fraqueza. Se essas palavras estão muito presentes com constância na sua vida, você provavelmente tem sido um crente carnal. Mas que bom que você está aqui nesse lugar, porque Jesus ele chama gente carnal mesmo. Jesus chama crente carnal. Ninguém começa já como crente maduro. Nós começamos como crentes carnais, que ainda precisam ser trabalhados, precisam ser lapidados por Jesus. E existem algumas características, jovem, que você precisa começar a perceber na sua vida. Por exemplo, se você percebe que você... Quantos aqui já estão trabalhando aí de alguma maneira? Mesmo que autônomo, já trabalham. Bastante gente. Alguns ainda não, estão estudando. Mas, principalmente você que já entrou nesse universo do trabalho. Se você percebe que você tem uma dificuldade de se manter no mesmo trabalho por muito tempo, existe um fluxo, né? Você não consegue resistir em um mesmo emprego. Em um ano já mudou 2, 3 vezes de emprego, né? Outras coisas que é importante você perceber. Se você tem dificuldade de permanecer perto de pessoas, de relacionamentos, por bastante tempo, será que você é um dos tipos de pessoa que os seus relacionamentos estão sempre mudando? Está sempre mudando. Uma hora você está amigo, né, de um grupinho de pessoas, daqui a pouco você está amigo de outro grupinho de pessoas. Você vai pulando de grupo em grupo, porque você tem dificuldade de se adaptar às pessoas. Isso significa, muito provavelmente, que você pode estar sendo um crente carnal, que precisa de estar mais próximo, ouvir mais a voz de Jesus, deixar Jesus trabalhar na sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Eu vou precisar da sua concentração nessa palavra, porque Deus ele quer trabalhar coisas muito preciosas na nossa vida aqui nessa noite. Amém? Amém, gente? Amém. Então, Jesus, ele é o grande exemplo de maturidade na palavra. Por que Jesus é um grande exemplo de maturidade? Porque Jesus, ele decidiu viver uma vida de abnegação. Diga comigo, abnegação. Jesus decidiu viver uma vida de entrega. O que significa esse conceito, né? Deixa eu falar um pouco mais com você sobre isso, baseado na vida de Jesus. Eu posso concluir algumas coisas. Primeiro, abnegação leva à maturidade. E a negação leva à imaturidade, à carnalidade. Eu vou repetir para você pensar. A abnegação,
postura de Jesus, ser uma pessoa desprendida, ser uma pessoa bem resolvida, que não se ofende facilmente, ser abnegado, deixar as coisas difíceis saírem de você, ser abnegado, ser desprendido. Ser abnegado leva à maturidade. A palavra fala de Jesus como exemplo de varão perfeito, varão maduro. Mas Jesus, ele escolheu viver uma vida de abnegação e não de negação. Diga comigo, negação. Você sabe o que é a negação? A negação, ela é o primeiro sentimento que brota na vida, nas decisões de uma pessoa imatura. Então, deixa eu apresentar para você um pouco melhor como que essa coisa da negação, de você negar a realidade, de você não acreditar no que está acontecendo. Ou melhor, vou te explicar melhor aqui o que tem a ver com essa negação. Na verdade, negar é insistir em uma realidade emocional, enquanto você se esquece de uma realidade que é muito mais importante, que é a realidade espiritual. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Faz sentido? Então, negação, né? Quando eu falo desse conceito, ele é o princípio de muitas das causas de problemas, até mesmo psicológicos que nós temos. Tem a ver com a negação. Para que você entenda um pouco mais disso, você sabia que a negação ela faz parte de vários diagnósticos e problemas, até mesmo psicológicos, eles começam dessa atitude de negação. Como isso afeta? De algumas formas, deixa eu te falar algumas delas. Em primeiro lugar, quando nós temos dificuldade de negar o confronto, negar as coisas difíceis, negar os desafios que nós temos de relacionamento. Quando nós queremos viver nessa realidade, né? É como se fosse uma realidade paralela, onde eu acredito sozinho, as pessoas estão me falando que é diferente, mas eu acredito sozinho nessa realidade. E eu vivo sofrendo, eu vivo negando o que eu estou vivendo. Eu acho que eu estou no caminho certo, mas eu sinto dores constantemente. Eu sinto crises, que são ciclos na minha vida. Então você fica tentando negar. Não, eu acho que eu estou certo, mas a realidade diz que você está errado. E aí você fica negando. Como que essa negação afeta a realidade? Bom, a psicologia vai falar algumas coisas interessantes que eu estava pesquisando aqui. Primeiro, isso tem a ver com evitar o enfrentamento. Então, evitar situações de enfrentamento. A negação permite que uma pessoa evite enfrentar emoções difíceis. Quando você nega, o desafio que você tem que encarar na sua alma, nos seus relacionamentos, isso faz com que você evite enfrentar o que você precisa enfrentar. Evite enfrentar conversas, evite enfrentar situações que vão fazer você ter que crescer, você ter que amadurecer, você ter que se arrepender, você ter que consertar. Então, evitar enfrentamentos. Outra coisa, a negação tem a ver também com a supressão das nossas emoções. Então, negar a realidade pode levar à supressão de emoções legítimas. Você guarda dentro de você, em vez de processar e expressar essas emoções de maneira saudável, você começa a reprimir esses sentimentos que vão virando um grande problema dentro de você. A mágoa, a rejeição, se sentir não tão aceito pelas pessoas, não tão amado pelas pessoas. Isso tem a ver com essa negação, que tem a ver com a supressão das suas emoções, outras coisas que também acontecem, né? Uma distorção da percepção da vida. Então, as pessoas que negam o que estão vivendo, que não querem encarar, não querem ver, não querem se expor diante da presença de Deus, elas têm a sua visão distorcida da realidade. Então, uma pessoa ela pode interpretar de maneira errada eventos ou situações que aconteceram na sua vida. Elas podem interpretar de maneira inadequada essas situações, porque essa negação distorce a realidade. Tem alguém que está aqui ainda comigo, gente? Amém. O que mais? A negação ela também vai prejudicar o crescimento pessoal nosso. Porque negar a verdade pode impedir o nosso crescimento pessoal e a resolução dos nossos problemas. Então, ao se recusar a reconhecer
os problemas, ou uma área que você precisa de melhorias na sua vida, as pessoas podem permanecer estagnadas. Isso prejudica o seu crescimento espiritual. Enfim, tantas outras coisas que eu poderia citar aqui que tem a ver com isso. Agora, Jesus, ele veio nos ensinar não a viver uma vida de negação, mas uma vida de abnegação. E o que é abnegar? Abnegar é desprender. Abnegar é não se apegar a argumentos. Jesus, ele não era um cara apegado a argumentos. Você sabia disso? Jesus tinha os melhores argumentos, mas ele não era um cara apegado. Se ele tivesse que esperar para um outro momento, ele esperava. Muitas vezes chegaram caras religiosos o confrontando sobre tantas coisas e ele saía quietinho. Por quê? Abnegação. Está tudo bem. Abnegação tem a ver com desprendimento de pesos. Tudo bem, para mim, eu saio como o inferior nessa situação. Está tudo bem. Algum dia o meu pai vai me exaltar. Algum dia essa pessoa vai entender. Mas eu não preciso de argumentos. Eu não preciso ficar guardando argumentos contra pessoas. Isso tem a ver com abnegação. Jesus escolheu ser o nosso modelo de maturidade. Por isso ele escolheu ser o grande referencial de abnegação. Não só abdicou os seus direitos, não só abdicou a sua autoridade de apenas ficar ali. Ele podia provar o tempo inteiro para as pessoas que ele sabia curar todo mundo. Mas ele não ficava apegado a esses sentimentos. Quantos aqui sabem que o nosso Mestre Jesus Cristo sentiu na sua alma e na sua pele sentimentos terríveis? Quantos aqui sabem disso na palavra? Jesus, sendo Deus, se colocou em um corpo tão ruim como o nosso, tão limitado como o nosso, dentro de essas mesmas tentações que nós passamos, e ali Jesus ele foi tentado nos mais difíceis sentimentos, como por exemplo, crises familiares, quando os seus irmãos e a sua mãe não acreditavam no próprio ministério dele. A mãe dele, que foi a pessoa que foi a primeira que teve fé no ministério de Jesus, Maria, recebeu aquela palavra lá de que ela iria conceber e tudo mais. Porém, lá na frente, a sua família começa a descrer dele. Porém, Jesus teve que lidar com esse sentimento de rejeição, frustração, falta de apoio. E Jesus escolheu o caminho da abnegação, desprendimento. Jesus não vivia uma vida pesada e cansada. Eu quero dar uma palavra para você, não da minha parte, mas da parte de Jesus. Jesus falou: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Agora, Jesus não parou por aí, porque Jesus não quer ir lá e pegar o seu peso, jogar ali fora e você sai feliz. Aí quando acaba a reunião, você vai lá, pega o seu peso de volta e sai continuando a sua vida pesada. Jesus falou, além de que ele vai te aliviar, ele falou: mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve. Eu estou vindo aqui falar sobre amadurecimento com uma geração que precisa se atentar aos pequenos detalhes da alma, dos relacionamentos. O ministério de Jesus, meus irmãos, não consistiu em apenas fazer milagres e coisas incríveis. Ele gastava o tempo dele com jovens, como eu e você. E ele se cansava de ensinar sobre unidade. Jesus, basicamente todos os ensinamentos dele, se você ler o Sermão do Monte, que foi o principal sermão de Jesus Cristo, que resume todo o conceito do reino de Deus, Jesus vai falar sobre abnegação, perdoar, dar a outra face. E aí por 3 anos, isso adiantou só num sermão? Não adiantou, né? Seria bom se na nossa vida um sermão adiantasse, não é verdade? Eu ia querer ouvir esse sermão, mas não adiantou. Então por 3 anos ele precisou pegar aqueles jovens como eu e como você, e ele precisou ensinar esses princípios de amadurecimento. Então aqueles caras estavam sempre brigando. Eles não concordavam em nada. Eram 12 discípulos jovens que o tempo inteiro estavam disputando posições. Quem iria estar mais perto de Jesus? Quem iria ministrar? Quem iria ter uma oportunidade? O tempo inteiro eles estavam pondo para fora as imaturidades dele,
a justiça própria. Jesus, taca fogo do céu nessa galera que não creu. Não é assim, porque Deus é justo. Jesus falou, meu filho, você não entendeu para que eu vim. Eu não vim para matar a gente, eu vim para salvar. Justiça própria. Vontade de fazer as pessoas pagarem pelos erros delas. Jesus ficou tratando isso por 3 anos. Não é que Jesus tinha um momento formal. A gente vê os filmes, acha que os apóstolos já eram caras tops, né? Vou chamar aqui o vice-presidente, o Pedro, pode sentar aqui, Simão Pedro, agora ali o tesoureiro, o fulano, pode sentar aqui. Agora nós vamos alinhar sobre como será o futuro da igreja depois que eu sair daqui. Para você, não era assim, era no dia a dia, rancinho de um contra o outro, fofoca. Olha lá, Jesus, mas o Pedro é doido, ele fica falando besteira toda hora. Por que você dá um cargo de liderança para um cara que é bocudo? Aí Jesus falava, não, mas peraí, mas calma, não é assim. Ele é bocudo, mas cada um tem seus problemas. A gente está aqui para servir uns aos outros. No reino de Deus o maior é o que serve. Lá no mundo é diferente, lá no mundo é status, mas aqui não. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Então, essa questão de negar é ficar insistindo nessa mentira emocional. Você acha que você vai se convencer um dia de que tudo vai... As coisas só mudam, meu querido, quando o nosso coração muda. As coisas só mudam quando o nosso coração muda. Senão as coisas permanecem iguais, as crises permanecem iguais. As dores permanecem iguais, as frustrações permanecem iguais. Então, o que é espiritual é uma realidade mais real do que o que você vê com os seus olhos. As coisas espirituais são mais verdadeiras do que o que você vê com os seus olhos. Então, se os seus olhos enxergaram provas de uma traição, de alguém que falou mal de você, de alguém que te olhou torto, você viu, tem a prova. Posso falar algo? Existe uma coisa mais real do que o que você viu, que é uma realidade espiritual que não se pode ver. Então a pergunta não é se a pessoa te traiu ou não, não é se a pessoa, se o teu amigo da célula, ele quer aparecer ou não quer, ele está querendo subir para cima de você ou não. A pergunta não é essa. A pergunta é o que Deus pensa dele, porque é isso que importa. As nossas conclusões e as nossas opiniões, elas vão passar. E a vida pode ser mais difícil se a gente não viver das coisas eternas. Se a gente não viver dos valores que Cristo ensinou, os valores do reino. Não vale a pena ficar carregando isso, porque existe uma realidade mais verdadeira e mais eterna. Os nossos corpos vão passar, a sua ira, a sua raiva vai passar. Mas no fim das contas, o que Jesus pensa das pessoas? Como Deus trata as pessoas? Essa é uma realidade mais verdadeira do que as falhas pontuais das pessoas. Porque se Jesus foi até o fim por amor a elas, por que nós estamos desistindo da intimidade de pessoas que nos ofenderam? Porque se Jesus está batendo a porta da casa delas, por que nós estamos saindo de perto da casa de pessoas que nos ofenderam? Não foi isso que Cristo ensinou. Nós precisamos confrontar nós mesmos, meus queridos, porque é duro. E posso falar uma coisa? Existem dias difíceis na nossa vida. Quantos aqui podem ser sinceros, como eu, sou o primeiro a levantar a mão, que nos últimos 2 meses você passou alguns dias difíceis, de alguma forma. Alma, finanças, alguns dias difíceis. Posso dar uma boa notícia para você? Que bom que você está passando dias difíceis, porque significa, a dor é significado de vida. A dor é significado, é sinônimo de vida. Se está doendo, é porque Deus está te disciplinando de alguma maneira. Que bom que está doendo. Que bom que você está sendo incomodado. Que bom que as suas carnalidades estão vindo para fora. Porque significa que de alguma maneira Deus está trabalhando com você. O problema é quando para de doer. O problema é quando você não tem mais tantas situações desafiadoras que você tem que ir lá para a cruz e tem que chorar e tem que crescer. Aí é um problema, sabe por quê? As pessoas que estão na periferia do mover de Deus, elas não sentem muitas dores. Porque elas se acostumam a viver em um baixo nível. As pessoas que estão longe do confronto, longe da liderança. As pessoas que... Você já viu como era o tanque de Betesda? O tanque de Betesda, naquela época onde Jesus
operou um milagre ali, ele era um lugar de pessoas doentes continuarem encorajando umas às outras a continuarem doentes. Então, nessas situações, muitas vezes nós estamos nos cercando de relacionamentos, de pessoas que querem que a gente continue doente, que você se conforme com a sua doença. Agora, Jesus ele tinha sentimentos ruins como eu e você. Dor, conflito, frustração. Mas eu vejo na palavra que ele foi o varão perfeito, o homem perfeito, o nosso sumo sacerdote. Diz o livro de Hebreus, um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Você tem noção do poder de intercessão de Jesus diante do Pai? Você tem noção que Jesus está agorinha mesmo, com sua coroa de rei do universo, de conquistador da morte, e de tudo e de todos. Ele está à direita do Pai, e ele está lá falando, Deus, tem misericórdia do Gustavo, do Gabriel. Deus, tem misericórdia da Sofia, tem misericórdia da Bia, do Hudson. Sabe por quê? Eu sei como é difícil que eles estão vivendo. Você tem noção do poder de compreensão das tuas dores que Jesus tem? Jesus está falando, olha, eu sei como é difícil vencer a comparação. Eu sei como é difícil perdoar pessoas que me ofenderam. Então Deus, tem misericórdia deles. Porque eu provei disso. Eu estou aqui, mas eu estou representando eles. Jesus Cristo é o nosso intercessor, amém? Olha que algumas coisas que eu vejo nos evangelhos, né? No livro de João diz assim, ó, Jesus lhes deu esta resposta, digo a verdade, o filho não pode fazer nada em si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Isso é viver uma vida abnegada. Jesus escolheu não viver baseado nas suas vontades. O que o Pai faz, eu também faço. Mais à frente no mesmo capítulo. Por mim mesmo, nada posso fazer. Julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não busco a minha vontade. O Rei Jesus está falando, eu não busco a minha vontade, mas daquele que me enviou. Ainda um pouco mais à frente, no livro de João. Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Existem pessoas que acham que ser uma pessoa bem resolvido é ser uma pessoa posicionada. Assustei, gente. Esse aqui é guerreiro, viu? Eu derrubo tanto esse negócio que eu não sei como que ele está vivo ainda. Derrubei na pedra, no concreto. Esse é valente. Mas eu estava falando com vocês. Existem pessoas que acham que ser bem resolvido é você ser uma pessoa decidida, uma pessoa convicta. Isso não é ser uma pessoa bem resolvida. Isso é ser uma pessoa firme. Isso é ser uma pessoa decidida. Às vezes você vai estar decidido certo, às vezes você vai estar decidido errado. Ser uma pessoa bem resolvida é estar bem na presença de qualquer pessoa. Porque Jesus está bem na presença de qualquer pessoa. Isso é ser bem resolvido. Ser bem resolvido não é uma pessoa que, eu estou bem resolvido, já deixei aquela pessoa lá que me ofendeu para trás, eu estou em paz. Que paz? Não é a paz de Jesus. Que paz é essa que você vai deixando amizades de lado, que te ofendem, vai trocando de relacionamentos? Isso não é paz. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 12, tende paz para com todos. No que depender de você, tende paz para com todos. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de jovens que precisam crescer na questão dos relacionamentos. Muitas vezes nós, meninas, meninos, acabam afastando da intimidade pessoas que nos ofenderam. Posso falar algo com você, meu querido? Por que você está afastando da sua intimidade pessoas que Jesus está chamando para a intimidade dele? Por que você está afastando da sua intimidade? Eu não estou falando que o mundo inteiro precisa ser íntimo seu. Intimidade mesmo tem níveis. Jesus tinha 12 discípulos, mas tinha 3 que eram um pouquinho mais íntimos. Mas eu tenho certeza que qualquer um daqueles 12, ou qualquer um daqueles que ouviam a Jesus,
tinham completa liberdade de chegar na presença dele, com suas feridas, com seus traumas, que Jesus teria a alegria de estar na presença deles. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Eu estou te desafiando. Nós precisamos ser cristãos no modelo original, no modelo de Cristo. Então, será que existe mesmo? Eu estou falando aqui sobre carnalidade, mas será que existe crente carnal? Existe. Existe muito crente carnal. São pessoas que creem em Jesus, acreditam mesmo na obra de Jesus, mas são carnais. Jesus chamou, como eu te falei, 12 jovens judeus para um processo de amadurecimento. Nesse processo, basicamente o que Jesus tratou foram algumas áreas. Vou citar rapidamente algumas áreas que por 3 anos Jesus tratou na vida daqueles jovens e que encontrem lugar no nosso coração para tratar também, amém? Primeira coisa, a incredulidade. Jesus tratou a incredulidade. Eu vou falar um pouco mais à frente aqui da incredulidade. Mas Jesus, em vários dos seus confrontos, em vários dos seus momentos onde ele teve que ensinar os seus discípulos, ele falou da fé, da falta de fé. O que mais que ele tratou na vida dos seus discípulos? A justiça própria. Então, Jesus, ele trata na vida dos seus discípulos a vontade de fazer justiça. Então, quando alguns dos seus discípulos eles queriam pedir fogo do céu para ser derramado sobre aquele povo, Jesus ele entra com a palavra, ele entra com a visão do reino. O livro de Tiago, por exemplo, diz que a justiça dos homens não opera a justiça de Deus. Em Romanos 12 a palavra vai falar, Deus vai falar na verdade, a vingança pertence a mim, diz o Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Você não precisa fazer cara feia, você não precisa ficar emburrado, você não precisa olhar torto, você não precisa passar longe de alguém que te ofendeu, meu querido. Porque a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Não é nossa responsabilidade dar uma lição de moral nas pessoas que nos ofenderam. A justiça do homem não opera a justiça de Deus, então Jesus tratou a justiça própria. O que mais que Jesus tratou naqueles seus discípulos? A impaciência. Diga comigo, impaciência. Quanto mais perto o discípulo era de Jesus, mais se revelava a impaciência, certo? Então a gente pensa que Pedro era o mais impaciente e que Tiago e João eram os mais nervosos. Não é que eles eram os mais nervosos, é que eles estavam mais perto de Jesus. Então aparecia mais as impaciências. Todos nós somos impacientes, de uma maneira ou de outra. Agora, Jesus tratou a impaciência, sabe por quê? Aqueles discípulos eram ansiosos, eles queriam ver resultado rápido. Jesus, a gente foi lá, orou pelo demônio, mas não saiu. Jesus falou, calma meu filho, tem muita oração que você precisa fazer, jejum que você precisa fazer. Impaciência. Aquela geração, eles estavam tão impacientes, eles acreditavam que Jesus tinha morrido, mas que ele ia voltar dali 10 anos. Eu acho que já passou um pouquinho de tempo, mais do que 10 anos, desde que Jesus foi para retornar. Era uma geração que precisou aprender com Jesus. A paciência, diga comigo, paciência. Outra coisa que Jesus tratou na vida daqueles discípulos, a competição. Então, cara, competição é a diabetes dos jovens cristãos. Competição é o mal escondido. Ela vai indo, muitas vezes tem cara de avaliação das pessoas. Na minha avaliação, eu acredito que o fulano está tentando se projetar. Na minha avaliação, eu acho que esse cara está querendo aparecer. É igual a diabetes. A gente não sente muito, até que com o tempo, a enfermidade começa a dar os seus sinais. É a competição. Trabalhar com jovens, como Jesus trabalhou também, né, Gu? É um privilégio, é muito bom trabalhar com jovens. Mas a competição, a vontade de estar em uma posição, é difícil. A vontade de ser reconhecido antes da hora, antes do tempo. Estar em uma posição, pegarem um microfone, hoje eu quero ministrar na célula. Poxa, eu estou com uma palavra, eu queria pregar. Amém, meu querido, tem tantos lugares. John Wesley falava que o mundo é a nossa paróquia. O que mais tem é púlpito e igreja para você pregar.
rua, faculdade. Mas será que você não está querendo uma posição? Será que você não está olhando para alguém e fala que eu queria estar no lugar daquele ali? Ou você se compara? Poxa, aquela pessoa ela está indo bem, ela está começando, o ministério dela está desenvolvendo, o meu está travado. Competição. Fique em paz. Eu tenho que lidar com a competição, eu tenho que lidar com a incredulidade, eu tenho que lidar com tudo isso. É o que aqueles 12 caras que transformaram o mundo tinham que lidar. Competição. Você lembra de Tiago e João falando, Jesus, faz a boa aí para nós, vai. Faz aquele lugarzinho VIP lá no céu, tal, camarote pra gente sentar pertinho do Senhor, porque você sabe que os corre aqui na terra é mais intenso com a gente, né? Vocês lembram disso? Eles queriam o melhor lugar na eternidade, até mandaram a mamãe conversar com Jesus. Olha o nível. Por quê? Porque você acha que eles queriam estar no mesmo nível que os outros? Não. Eles pagavam um preço maior do que os outros. Eles estavam mais perto de Jesus, então eles queriam uma posição maior. Deixa eu te ensinar um segredo, meu querido. Serviço não é sinônimo de autoridade. Sabe por quê? Porque o serviço, ele depende do tempo de Deus. Então não é porque você está servindo, que na hora que você espera, você vai ter autoridade. É no tempo de Deus. O segredo é o quê? Sempre continuar servindo. Eu tenho falado muito sobre isso. A sua autoridade está no que você sempre fez. A sua autoridade está em continuar fazendo o que você já sabe fazer. Não é em ser inovador, em ser a nova revelação da comunidade cristã. É fazer o básico. Aonde estava a autoridade de José do Egito? Interpretar sonhos. Como que ele foi ganhando mais autoridade? Vestindo roupas melhores? Não, ele continuava fazendo o que ele sabia fazer. Ele interpretava sonhos. Onde estava a autoridade de Davi? Vocês lembram que Davi, ele foi ungido, ainda jovem. E aí o que aconteceu? Aquele adolescente lá foi ungido, e ele já saiu, já comprou lá na ReHap, né? Uma roupinha de rei, tal. Agora eu sou o rei porque eu fui ungido, vocês vão ter que me engolir. O que Davi fez? As mesmas coisas que ele sempre fazia. Continuou servindo o papai, continuou servindo os irmãos. Por isso ele era um verdadeiro rei. Quando ele teve a chance de dar o golpe em Saul e se vingar de Saul, sabe por quê que Davi teve que lidar com esse sentimento? Porque Saul, ele era uma liderança falha. Saul era uma liderança falha. Ainda assim, Davi, ele aprendeu um princípio chamado submissão, que eu vou falar um pouco aqui hoje. Então, quando ele teve a chance de tocar em um homem que tinha uma autoridade, mas que estava corrompido, ele se lembrou de um princípio de submissão e ele falou, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Então, isso fez Davi ser um rei diferente. Isso fez Davi não ser o próximo Saul, ou mais um dos reis de Israel. Então, são coisas que Deus vai trabalhando na nossa vida. Outra coisa que Deus também trabalhou na vida daqueles discípulos, inconstância. Então, por que eu falo de inconstância? Porque alguns daqueles discípulos de Jesus, eles começavam a fugir, eles começavam a se esconder, se apagar no ministério, diante de situações ou dias difíceis. Será que você tem vivido essa inconstância? Você vai se apagando do ministério, você vai se escondendo das pessoas de Deus, você vai se escondendo dos seus irmãos na fé, porque você está vivendo dias difíceis. O nome disso é inconstância. Pedro era assim. Era, né? Foi transformado, mas ele era. Quando ele estava se sentindo mal, ele deixava um pouco de lado as coisas de Jesus, né? Se retirava um pouco, vão andar de longe agora observando, inconstância. E tantas outras coisas que Jesus trabalhou, né? A última delas que eu quero citar aqui é relacionamentos. Então, Jesus, ele fez uma oração. Chegou uma hora que Jesus, deixa eu dar uma exagerada aqui, né? Chegou uma hora que Jesus cansou. Ele falou assim, Deus, Pai, eu não aguento mais. Eu só quero fazer uma oração. Que esses caras sejam um. Eu só quero pedir uma coisa. Se der tudo errado, que pelo menos esses caras sejam um. Porque parece que Deus, que eles não concordam em nada. Parece que eles não se entendem em nada. Parece que eles não se perdoam em nada. E quando eu sair, vai virar o quê?
desse projeto. Então, Pai, eu oro uma coisa: que eles sejam um, Pai. Relacionamentos, diga comigo, relacionamentos. Eu quero ler um texto da palavra com você aqui, para que algumas dessas coisas que eu estou falando, elas entrem um pouco mais no nosso coração. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Diz o seguinte, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Eu quero ministrar um pouco diferente. Guarda esse texto aberto aí, tá bom? Sem WhatsApp, sem Instagram, sem ver mulher de biquíni aí no Instagram. Meu amigo. Peguei um que até assustou ali, tô brincando. Ó, guarda esse texto aí que nós já vamos daqui a pouquinho voltar nele, Hebreus capítulo 12. Mas deixa eu trazer alguns insights que esse versículo me dá. Olha só o que a Bíblia diz. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. A minha Bíblia está falando que o meu Jesus, ele não deu valor para a vergonha, para a humilhação, para a dor, para a frustração, porque ele enxergava uma alegria maior. A minha Bíblia está falando que Jesus suportou a cruz e não fez caso, não valorizou a vergonha, não valorizou a humilhação das pessoas. Quando estavam acusando ele, você é um falso profeta, você está fazendo esses milagres por causa de demônio. Quando ele podia se envergonhar, se ofender, a Bíblia diz que ele não fez caso da vergonha, ele não ligou em troca de uma alegria maior. Eu quero dar um segredo para você, meu querido. Se você está vivendo a sua vida sem alegria, é porque você está com dificuldade de ver a alegria futura. Nós que somos cristãos, nós trocamos o sofrimento presente para viver uma alegria futura. É o que Jesus falou. Sabe por quê? Não tem promessa de vida alegre o tempo inteiro aqui na terra. Nós vamos passar por muitos momentos difíceis. O problema é quando nos apegamos nessas situações, em vez de fazer como a Bíblia diz. Olha para Jesus. Olha firmemente para Jesus. Ele resistiu à acusação das pessoas. Ele resistiu aos seus ofensores, porque ele olhou para a alegria que lhe estava prometida. Ele foi abnegado, ele foi até o fim, ele se desprendeu. E hoje, a palavra diz aqui, né? E hoje está sentado à destra de Deus. Continua o texto dizendo, versículo 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Cara, deixa eu te dar uma dica aqui, em nome de Jesus. Se você está cansado, imagina você conversando com um missionário lá de um país perseguido, que está correndo risco de vida. Imagina você contando, cara, eu estou cansado, sabe por quê? Pô, lá na igreja ninguém me valoriza. Imagina você trocando uma ideia com um cara que está quase morrendo lá no Oriente Médio, explicando para ele como que sua vida é difícil. O cara que está perdendo a vida dele por causa de Cristo, já abriu mão de mulher, de família, de saúde física. E você explicando, olha cara, lá na comunidade cristã é muito difícil, jovens, porque lá é muito posiçãozinha, é muita panelinha. Bem-vindo à humanidade. Agora, imagina você explicando para Jesus, Jesus, cara, é muito difícil a minha vida. Jesus vai falar assim, meu querido, eu te entendo, então aprende comigo. A minha também foi. Então, aprende comigo. É o que o livro de Hebreus fala. Olhem firmemente para Jesus para que vocês não se cansem. Eu garanto que se você está cansado, é porque você não está olhando para o seu referencial Jesus. Eu garanto que se você está cansado, é porque você não está olhando para Jesus. Seu ministério está cansado, seus sonhos estão cansados, sua esperança está cansado. Meu querido, hoje é o dia. Gabriel não tem nada para te oferecer, mas o Rei dos Reis está nesse lugar. Está com compaixão, está com cura, está com renovo. Olha para Jesus,
Olha para Ele, porque Ele é a nossa inspiração. Dessa forma nós não vamos parar. O texto ainda continua de Hebreus. Na nossa luta contra o pecado, ainda vocês não resistiram até o sangue. Eu gosto dessa passagem, que ela mostra para nós que o tipo de luta contra o pecado que nós temos que enfrentar é até o sangue. Você lembra de Jesus falando, olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranca fora. O que Jesus estava falando, meu querido? Posso ser mais objetivo, linguagem 2023? Jesus não estava falando sobre automutilação, não. Jesus estava falando, cara, para de usar esse celular por um tempo aí, porque esse aí que é o seu olho. Deixa eu usar, essas são as nossas lentes, é o celular. Eu vou usar aqui a passagem de Jesus para te ajudar a entender como isso se aplica para nós hoje. Se o teu celular for bom, todo o seu corpo será bom. Se o teu Instagram for bom, todo o teu corpo será bom. Se tiver luz no teu WhatsApp, todo o seu corpo será bom. São os olhos. A gente prefere, às vezes, ficar confuso sobre uma passagem simples, falando, cara, não é possível que Jesus falou de verdade para arrancar o olho, né? Não é o olho não, meu querido. É o celular, é as resenhinhas, conversinha frouxa. É você ficar seguindo, meninos, uma menina só porque ela posta aquelas fotos mais sensuais. A menina não te constrói em nada, mas você segue ela. Por quê? As meninas a mesma coisa. Você segue um cara só porque ele te dá bom dia. Ô, minha irmã, bom dia. Como foi seu dia? Bom dia. Você está bem? Você dormiu bem? Ô, minha querida, esse cara não quer saber se você dormiu bem. Ele quer o seu corpinho. Eu sou seu pastor. Ninguém te fala a realidade, mas eu falo. Esse cara não está querendo te dar bom diazinho, saber como que você dormiu. Ele não está nem aí para você. Vai te machucar. Depois você vai ficar ferida, porque você criou expectativas emocionais nele. Continuando o texto bíblico. E vocês se esqueceram, versículo 5, de Hebreus capítulo 12. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. Lembra que eu te falei, cara, você está vivendo crise, está doendo? Dá graças a Deus, porque você tem um pai que está te corrigindo. Dá graças a Deus que você está tendo que lidar com situações desafiadoras, difíceis. Sabe por quê? Não menospreze a disciplina do Senhor, porque Deus ama todo filho que Ele castiga, que Ele repreende, que Ele disciplina. Continua o texto bíblico, versículo 7. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então são bastardos e não os filhos. Se você não está sendo corrigido, meu querido, em alguma área da sua vida, você está deixando de ser um filho de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Tenha prazer na disciplina. Eu não estou falando de ter prazer de ficar só. Deixa eu te ensinar um segredo da vida aqui, que é a diferença entre negar a realidade, né? Muitas vezes existe uma confusão. As pessoas pensam assim, cara, mas eu estou sentindo isso. É real mesmo. Eu estou sentindo raiva. Não é mentira. Eu estou sentindo raiva. Cara, eu não estou te ensinando a negar as coisas. Não, não estou sentindo nada, não, é mentira. Não, não tem que negar a realidade, né? Nós temos que abnegar da coisa. Você lembra que eu te ensinei no começo sobre negar? E não é para negar, falar, não, está tudo bem comigo. Não está, não. Procura o seu líder. Está com raiva, está com ira, está com rancor. Vai colocar, ficou algo contra alguém. Agora, o segredo aqui não é ficar negando. Ou falar, não, não estou sentindo. É como você expressa esses sentimentos. E, enfim, continua o texto de Hebreus, eu não vou ler tudo. Só mais 2 versículos aqui, 14 e 15, que dizem o seguinte. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. E por meio dela, muitos sejam
contaminados. Cara, eu não sei se você está pegando a profundidade do livro de Hebreus. Tem alguém que gosta muito do livro de Hebreus aqui? Só para eu saber se eu tenho alguns amigos aqui. Tem alguém que o livro favorito da Bíblia é o livro de Hebreus ou não? Nem tanto. Qual que é seu livro? Ah, gostei lá. Nós. O meu livro favorito é o livro de Hebreus. Qual que é seu livro favorito da Bíblia? Fala aí alto para eu ouvir. Efésios, Filipenses. Hã? Gálatas. Muito bom, hein? Você gosta de sermão duro, né? Você gosta de... Gálatas, Paulo estava meio bravo ali na situação. Eu gosto muito de Hebreus. E aqui na minha Bíblia, no livro de Hebreus que nós estamos lendo, fala que nós precisamos cuidar para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração, nos afastando da graça de Deus. Você sabia que tem como você se afastar da graça de Deus? O livro de Hebreus, na verdade, fala que tem como você cair da graça de Deus, você sair da graça de Deus. E você sabe uma das primeiras maneiras de você sair da graça de Deus? Guarde uma situação contra alguém no seu coração. Raiz de amargura. Raiz de amargura. A minha Bíblia fala, olha, cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura. Cuidado com os sentimentos, com as coisas mal resolvidas. Agora, meu querido, já que nós temos que aprender com a disciplina do Senhor, está aberto. Você está vendo que eu estou falando de coisas aqui que eu não vou resolver na tua vida, e nem de Jesus, em uma mensagem do Yes. Isso aqui é coisa para você se aprofundar depois. O que você acha? Eu vou dar um desafio geral aqui para todo mundo que quer ser discípulo de Jesus. Se você quer ser só um participante de igreja, não precisa fazer não. Você quer ser discípulo de Jesus, aqui fiel do Yes, top. Vou te dar um desafio. Cara, escreve no que o Senhor está te disciplinando nesses dias. O que o Senhor está tratando na sua vida? E você vai apresentar para o seu líder. Você vai apresentar para o seu líder. Ou para um amigo mais maduro, você vai falar, olha, cara, Deus está tratando essas coisas na minha vida aqui. Ora por mim. Quem topa esse desafio? Vamos fazer isso? Todo mundo? Vocês topam isso? Você vai escrever o que o Senhor está trabalhando na minha vida, me disciplinando, me ensinando como filho. Eu vou anotar isso e eu vou mostrar para o meu líder depois. Olha, Gabriel, essas áreas aqui é o que está fazendo. Chega para a sua líder de célula, chega para uma pessoa lá e você vai pedir para essa pessoa orar por você nesse processo. Amém, gente? Amém? Vocês estão aí? Eu vou beber água, então faz um favor para mim. Fiquem conversando entre vocês assim uns 10 segundos, que eu volto daqui uns 10 segundos. É sério? Nossa, vocês conversam baixo, né? Vocês são educados, né? Duvido que é assim na tua casa. Né? Tudo polido, tal, bonitinho. Bom, eu vou passar bem rápido com vocês sobre algumas coisas que o Senhor tem falado comigo. Sobre essa disciplina do Senhor. Isso tem a ver com o amadurecimento. O Gu e a Dan estão aqui, eles têm 2 filhos pequenos. Eles vão poder falar melhor que a gente de como é, né, investir uma criança para que ela amadureça. Agora, fala para mim, adianta você falar uma vez, Dani? Falou, está resolvido? Seria maravilhoso, né? Não funciona assim, sabe por quê? Também não funciona com a gente. Deus, ele precisa nos disciplinar, nos ensinar. Muitas coisas vêm através da repetição na nossa vida. Nós aprendemos por repetição. Todo mundo aprende por repetição. Você precisa, várias vezes, estudar aquilo, ver aquela informação para você aprender. Então, a disciplina do Senhor é o único processo que faz uma criança espiritual amadurecer. Eu queria citar algumas das principais questões que Deus costuma trabalhar na nossa vida e que eu enxergo na palavra de Deus. Se você está, de alguma maneira, aí, anotando, ou depois você vai pensar nisso, faça isso. Depois, estude mais esse assunto. A primeira área que o Senhor ele trata nas nossas vidas, isso eu vejo na palavra de Deus, é a desobediência. Diga comigo, desobediência. Ouça essa frase que eu vou falar para você. A obediência leva ao descanso, enquanto a desobediência leva ao cansaço e, posteriormente, à morte.
A obediência leva ao descanso. Deus criou você para descansar. Eu sei que você não está acostumado a ouvir isso. Você está acostumado a ouvir que você foi criado para trabalhar. E o que Deus fez quando Ele criou a gente, Rony? Ele chegou e falou assim, Adão, acorda aí que você vai arar a terra, já tem muito trabalho para você fazer. Não. Deus não saiu dando um monte de missão para Adão sair se lascando de trabalhar. Não, Deus criou você para o descanso. Descanso não tem a ver com fazer nada. Descanso tem a ver com estar na presença de Deus. Então, a desobediência, que eu estou falando dela aqui, ela gera cansaço. Você acha que o povo lá no deserto, eles estavam o quê? Descansados? Faz assim comigo. Não, o povo estava o quê? Cansado. Por quê? Por causa que eles eram desobedientes. Olha o que o livro de Hebreus, que é o livro que eu amo, aqui que eu estou estudando, fala sobre aquele povo do deserto. Portanto, resta ainda um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. Deus está falando de descanso aqui com a gente. Ele tem descanso para nós. Como Deus descansou das suas, esforcemo-nos, portanto, para entrar nesse descanso de Deus, a fim de que ninguém venha cair, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Essa passagem aqui de Hebreus capítulo 4 está relacionando o cansaço com a desobediência. Aquele povo do deserto, eles viviam daquele jeito, se arrastando, porque eles eram desobedientes. A pergunta é o seguinte, meu querido, sonde o seu coração, o que você está desobedecendo a Deus que Ele tem falado com você? Outra coisa, segunda coisa, que Deus trabalhou aqui nesse povo, a murmuração, diga comigo, murmuração. Você é do tipo de pessoa que quando está ruim a coisa, você faz questão que todas as suas amigas saibam que é difícil, eu não aguento mais. Ok, uma coisa é você, ter pessoas que você vai abrir a sua vida, você está cansado, você vai pedir oração, não tem nada de errado com isso. Agora, existe um lugar que quando nós começamos a sempre ter uma palavra negativa sobre as coisas na nossa vida, isso se chama murmuração. Murmuração, ele é um pecado que está na nossa língua e que faz a gente viver uma vida pesada. Eu tinha um professor lá nos Estados Unidos, quando eu estava estudando lá, que ele falava uma frase que me marcou muito. Ele falava o seguinte: a sua vida caminha em direção do que você confessa. A sua vida caminha em direção do que você confessa. Isso é bíblico. A palavra fala que o justo vive pela fé. Quando nós temos uma visão, e não é apenas uma visão de fé, mas uma confissão na nossa boca, a nossa vida vai avançar em relação a isso. Ou seja, se você confessar que, cara, vai dar tudo errado, provavelmente vai dar tudo errado. Agora, se você, em vez de murmurar, como fazia o povo de Israel, falar, cara, vai dar tudo certo. Tá difícil, mas eu vou vencer em Deus, eu vou chegar ao fim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso significa que você vai avançar em direção a isso. Ah, minha faculdade está difícil, mas Deus está me dando graça, Deus está dando dinheiro para pagar, está dando certo. Não tem problema você ver as coisas ruins da vida. Todo mundo vê as coisas ruins. A questão é o que você confessa. A questão é o que você confessa. Existe uma diferença de pessoas que são chamadas para viver uma conquista e uma vitória. A diferença é aqueles que têm na sua boca sempre uma palavra de fé. Sempre uma palavra de fé. Tem um texto da palavra que diz o seguinte: tudo que sair da vossa boca seja para edificação uns dos outros. Ou seja, cara, quando tiver difícil, seja forte para vencer a vontade de reclamar e falar assim: Senhor, obrigado. Obrigado pela minha faculdade. Obrigado por esse amigo que me ofendeu. Mas obrigado porque ele também já deixou marcas positivas na minha vida. Você tem essa capacidade, quando alguma situação te marca, de reconhecer até as marcas positivas que aquela pessoa deixou na sua vida, alguém que te ofendeu? É difícil, não é? Muitas vezes é difícil. Mas isso tem a ver com você vencer a murmuração. Olha o que Êxodo fala sobre aquele povo no deserto. Nesse deserto, a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão.
Os israelitas disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido nas mãos do Senhor do Egito. Lá nós sentávamos ao redor de panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Fala comigo, murmuração. Meu querido, se o processo está difícil, Deus ainda está te dando a oportunidade de você levantar suas mãos, adorar e agradecer. Se o processo ainda está dolorido, se está difícil o relacionamento, se está difícil a faculdade, se está difícil o namoro, se está difícil o casamento, se está difícil qualquer coisa, as finanças, o trabalho, Deus ainda está te dando a oportunidade de você pegar o que você tem e agradecer. A gratidão, ela rompe a murmuração, ela estraçalha, ela vence a murmuração. Gratidão, diga assim: obrigado, Jesus. Vamos lá, vamos levantar as nossas vozes, vamos falar 5 motivos de gratidão que nós temos a Jesus. Diga para ele: Jesus, obrigado. Fala aí para ele: Jesus, obrigado, obrigado pela minha família. Deus, obrigado pela saúde, obrigado pela minha esposa, obrigado pela minha igreja, obrigado pelas finanças, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, os meus amigos. Ó, Jesus, obrigado, obrigado pelas pessoas, Deus, que estão perto de mim. Deus, obrigado, obrigado por esse culto, obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Essa palavra é mágica, você já percebeu? Essa palavra é mágica. Ela sossega as coisas da nossa alma. Ela sossega a nossa vontade de reclamar. Então, diz, olha só, ainda no livro de Hebreus, né? Fala: então o povo reclamou com Moisés e disse-lhes: nos dê água de beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando comigo? Por que estão pondo o Senhor à prova? Você sabia que quando você reclama demais diante de autoridades que o Senhor colocou na sua vida, você está reclamando do próprio Deus? Isso não está falando, eu não quero dizer que você precisa ser uma pessoa calada, não, meu querido, que não pode manifestar a sua opinião, que não pode argumentar, não é isso. Mas quando você reclama demais, quando vem uma opinião do seu líder, quando vem uma opinião do seu pastor, quando vem uma opinião de alguém que está acima de você, e você fica reclamando daquilo, Moisés aqui está falando: olha, o problema não é comigo, você está reclamando com Deus. Eu só estou fazendo o que Ele me mandou fazer. Cuidado com a murmuração. Números 11, 1. O povo começou a se queixar das suas dificuldades diante do Senhor. Quando o Senhor ouviu isso, ficou irado, e o fogo do Senhor irrompeu entre eles e consumiu a extremidade do acampamento. Porque o povo estava reclamando. A palavra diz que o Senhor ficou irado. Não é a ira humana, essa ira, né, imatura nossa. Isso tem a ver com a justiça de Deus. Deus é perfeito, Deus é justo. Então, murmuração, precisamos amadurecer nisso. Uma outra situação que eu vejo também é a incredulidade. Fala comigo, incredulidade. Eu tinha citado para vocês, mas eu falei que eu queria falar rapidamente um pouco mais sobre a incredulidade. Incredulidade não fala apenas da questão da fé que move montanhas. Muitas vezes, quando ouvimos falar de incredulidade, nós achamos que Jesus confrontou os seus discípulos só nesse nível da fé que vai fazer o mar parar e vai mover montanhas. Cara, a incredulidade, antes de ser a fé que move montanhas, é a fé nas coisas da rotina. Você acredita nas coisas que Deus já te deu? Você acredita nos seus discípulos? Você acredita na sua família? Você acredita na sua faculdade? É o que Deus já te deu. Isso tem a ver com fé. Isso tem a ver, talvez, com incredulidade. Você acredita nos seus amigos? Isso tem a ver com fé. Eu acredito no que Deus me deu. Eu acredito no projeto e eu confesso isso. Então, a incredulidade não fala só dessa fé de fazer milagres, também, mas fala da fé na vida. Eu acredito nos meus pastores, eu acredito na minha igreja, eu acredito nos projetos de Deus para mim, eu acredito os que são, né, casados, eu acredito na minha esposa, eu acredito no meu marido, eu acredito nessa família. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Isso tem a ver com fé. Não é fé só para sair levantando o enfermo. É uma fé mais simples, é uma fé de crer nas coisas pequenas. Hebreus capítulo 3 também, diz o texto, olha, diz o texto aqui, ó, quem foram os que se revoltaram, mesmo tendo ouvido a mensagem? Todos os que saíram do Egito com Moisés.
E contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem Deus jurou que jamais entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Deus está falando que aquele povo não pôde entrar em Canaã por causa da incredulidade. Já partindo, vou acelerar aqui para as últimas coisas que eu queria falar para vocês. Uma outra situação que Deus exortou na vida do povo de Israel era a insubmissão. Diga comigo essa palavra, insubmissão. Diz o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 16 a 19. Quem foram os que se revoltaram, mesmo tendo ouvido a mensagem? Quem foram os que se revoltaram, mesmo tendo ouvido a mensagem? Todos os que saíram do Egito com Moisés. Aquele povo tinha um problema de submissão. Eles tinham um problema de submissão a uma liderança. Ou seja, quando Moisés, que era quem Deus tinha levantado para liderá-los, falava alguma coisa, eles agiam de diversas maneiras, né, para não servir aquele propósito, para não servir aquela missão com que Moisés estava liderando o povo. Era um povo insubmisso, tinha dificuldade. Será que você recebe bem a repreensão de quem está acima de você? Será que você recebe bem a repreensão do seu líder? Quando vem um toque de ajuda, um toque para te ajudar você a vencer em alguma área que você precisa melhorar. Será que você se submete? Será que quando você está achando que vou ter que fazer de um jeito, mas o seu pastor ou o seu líder fala, não, você vai fazer de um outro jeito. Será que você é submisso? Você anda debaixo dessa proteção chamada submissão? Então, a palavra fala que esse foi um problema daquele povo de Israel. Lá em Números 16, olha o que o texto fala. Corá, filho de Izar, filho de Coate e de Levi, e certos rubenitas, Datã e Abirão, filhos de Eliabe, descendente de Ruben, levantaram-se contra Moisés. Com eles se ajuntaram 250 líderes israelitas, chefes da comunidade. Os caras estavam levantando uma revolta contra Moisés. Representantes do povo, homens de destaque, eles se reuniram contra Moisés e Arão e disseram, basta, toda a comunidade é santa, cada um deles, e o Senhor está no meio de todos nós. Por que, pois, vocês se colocam acima da congregação do Senhor? Era um povo insubmisso, tinha problema com a autoridade. Só que sabe qual que é o problema da questão de ter problema com a autoridade? É que o problema não era com Moisés. O problema era com o Senhor. Sabe por quê, gente? Submissão não tem a ver com uma pessoa melhor e uma pessoa pior. Submissão não tem a ver com uma pessoa mais santa, que tem mais autoridade. Não é isso. Submissão tem a ver com papéis. Papéis que Deus levanta. E diz a palavra que aqueles homens ali, eles levantaram a revolta, só que esse foi o argumento que Deus falou, olha, esse povo está com um problema comigo, porque eu enviei Moisés. E eles não conseguem se submeter a uma palavra de Moisés. Então o problema é comigo. A palavra diz que toda autoridade é instituída por Deus. A palavra não diz que toda autoridade boa é instituída por Deus. A palavra não fala que toda autoridade sábia é instituída por Deus. Nós somos chamados para respeitar a autoridade, meu querido. Eu sei que eu não estou falando uma palavra aqui top, da moda. Lá, o que o mundo te ensina é completamente diferente. O que você vai ouvir lá fora é, mano, você que manda, o aluno mandando o professor, é tudo invertido, não é verdade? Mas não é o que a palavra nos ensina, meus irmãos. A palavra nos ensina submissão. E já partindo aqui, citando rapidamente as duas últimas coisas que eu acho que para a juventude, para nós, né, vale a pena ouvir. Deus confrontou isso no meio do povo de Israel. Fala comigo assim, ó, fofoca. Fofoca. Fofoca é complicado. Fofoca sempre teve os fofoqueiros, não é verdade? Olha o que a palavra diz, Números 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés por causa da mulher cuxita que ele havia tomado. Pois ele havia casado com uma mulher
Cuxita. Eles disseram: acaso o Senhor falou apenas por meio de Moisés? Não falou ele também por meio de nós? Você viu o que eles estavam fazendo? Miriam e Arão estavam fofocando sobre Moisés. Cuidado, meu querido. Cuidado. Será que você já fez comentários para expor as dificuldades de líderes que Deus levantou sobre você? Porque, cara, eu não sei você, mas os líderes que eu escolhi para a minha vida são imperfeitos. Os pastores que eu escolhi para a minha vida, os meus pais, que são autoridade na minha vida, são imperfeitos. Eu conheço os defeitos dele. Agora, eu não estou interessado em me submeter a pessoas perfeitas. Eu estou interessado em submeter, porque esse é o único caminho de bênção que tem para a minha vida. Então, cuidado aqui com a fofoca. Eu estou falando da fofoca de pessoas que às vezes estão acima de nós em alguma questão, mas também fofoca entre os irmãos. Você sabe uma notícia de que uma pessoa, cara, cuidado, cuidado. Você ficou sabendo de uma irmã lá que deu ruim, terminou um relacionamento. Oh, fulana, você não está ligada quem que eu descobri que está mudando de igreja. Você imagina Jesus desses papinhos com Pedro, Tiago e João? É fofoca. Cuidado com a fofoca. Aquele povo era fofoqueiro no deserto. Eles ficavam falando entre eles o que Moisés não tinha que fazer, disputinha. Cuidado com isso. E por último, os nossos jovens levitas podem tomar as suas posições. Uma última coisa que Deus trabalhou, disciplinou aquele povo no deserto, é a imoralidade. Fala comigo, imoralidade. Olha essa passagem, Números 25. Enquanto Israel estava acampado em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas e os convidaram para os sacrifícios dos seus deuses. O povo estava comendo e inclinando-se perante esses deuses. Olha o que aconteceu. Essa história é interessante na Bíblia. Aí um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, Números 25, diz o seguinte: então o israelita trouxe uma de suas irmãs, uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a comunidade de Israel, enquanto eles estavam chorando à entrada da tenda do encontro, quando Finéias, filho do sacerdote Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se no meio da assembleia, tomou uma lança, seguiu o israelita até o quarto e ali atravessou os dois. Esse aqui foi um cara lá que ele se posicionou, né, até demais contra a imoralidade. Né? O texto fala que alguns do povo de Israel tomaram algumas mulheres de outros povos. Era um povo pagão, né? E o Senhor não permitia isso na lei. Então, imoralidade, né? Servir os seus desejos, né, da carne. Cuidado, gente. Cuidado com a imoralidade, cuidado com o que você vê, cuidado com a pornografia. Isso faz Deus não poder operar na nossa vida. E para que a gente possa orar, eu quero que você saiba que Deus está nos chamando para um tempo de amadurecimento aqui nessa noite. Efésios capítulo 4. Por isso, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Diga assim comigo: maturidade. Levanta a sua mão assim lá em cima e fala assim: Senhor, eu quero alcançar
a maturidade. Fica de pé no seu lugar agora. Eu sei que essa não é uma palavra de unção, essa não é uma palavra profética, como muitas vezes a gente ministra. Essa é uma palavra de ensino e de exortação na palavra. Mas nós precisamos ouvir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está nos chamando para amadurecer. Eu não sei o que você quer apresentar diante do Senhor nessa noite, mas... sabe, eu quero amadurecer na minha vida. Eu quero crescer nas minhas decisões. Eu quero crescer nos meus sentimentos, nas áreas que eu fiquei travado, esperando alguma coisa acontecer. No fim, muitas vezes foi responsabilidade minha mesmo. Não crescer, não desenvolver. E eu quero fazer um convite para você que quer vir colocar o seu coração, você que quer vir se apresentar ao Senhor, para que o Senhor venha fazer alguma coisa, falar com você, te dar renovo, te dar uma palavra nessa noite. Nós vamos ministrar uma canção aqui juntos. E eu quero encorajar que se você quer fazer uma aliança diferente com Deus nessa noite, venha aqui à frente, saia do seu lugar, venha até esse lugar do altar. É aqui que a gente morre, é aqui que a gente deixa para trás as nossas carnalidades, os nossos problemas. Eu sou o primeiro a falar que eu preciso demais de Jesus fazer um milagre na minha vida. Transformar as minhas tendências, os meus problemas. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, amadurecer. Senhor, eu quero crescer. Eu não quero ser inconstante. Pode vir, venha para esse lugar. Vamos vir mais aqui à frente, vocês que estão chegando, porque aí o pessoal vai caber também. Venham, vem para frente, vem para o altar. Vamos ocupar esse espaço aqui. Oh, aleluia. Comece a orar. Se você ora em espírito, pode orar em espírito. Se você veio entregar alguma coisa para Jesus, pode começar a colocar o teu coração, as tuas imaturidades. Talvez você vai precisar procurar alguém nessa noite, um irmão, e se consertar. Talvez antes de sair desse lugar você vai precisar procurar. Acontece, falar, olha, eu estava com alguma coisa no meu coração, uma mágoa, um desejo ruim com você, cara, me perdoa. Eu vim confessar, eu vim trazer para a luz uma mágoa com algum familiar seu, com algum amigo seu, que te expôs, que te acusou, que te feriu, te expôs diante das pessoas, te envergonhou. Oh, meu querido, a presença de Jesus está aqui operando nos nossos corações. Aonde Jesus está, todos esses fardos, eles vão sendo deixados de lado, eles vão sendo tirados das nossas vidas. Comece a orar agora, comece a consagrar o seu coração agora diante do Senhor. Vamos lá, eu quero te encorajar para que você ore, busque a presença de Jesus. Ore, levante a sua voz, eu quero ouvir você orar, eu quero ouvir você clamar. Ore em espírito, coloque o seu coração, fala, Senhor, eu quero coisas novas na minha vida, eu quero crescer, eu quero coisas maiores.